Graça e paz, juventude, filhos do rei. Aqui estou para trazer uma meditação da palavra de Deus neste dia abençoado que o Senhor nos deu, porque temos que agradecer pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo dia que nós estamos vivendo, pelas lutas e pelas vitórias. E aqui no Salmos 27, o Senhor nos trouxe aqui a fazer uma reflexão. É um salmo que eu amo muito, que quando eu estava com uma situação bem triste, eu precisei de uma ajuda do Senhor e eu precisei de uma resposta urgente de Deus. Eu usei esse salmo e o Senhor me deu um livramento enorme, um livramento que nem eu imaginava que eu teria, mas o Senhor me deu. E o Salmo 27, ele nos fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi a Deus, pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo do seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Também tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este capítulo me traz até emoção, porque vou contar um testemunho para vocês. Certa vez, eu morava nos fundos da casa da minha mãe. E os meus filhos se meteram em confusão muito grande. Eles sempre brigaram. Sempre foi Jacó e Esaú na minha família. E eles andaram se metendo com gente pesada. E eu não sabia o que era. E eu só ouvi, me acordei de madrugada, estávamos eu e Samuel, recém ele tinha dormido. E os meninos não estavam em casa, era por volta de meia-noite, 1h da manhã. Quando de repente eu ouvi umas conversas na beira da casa da minha mãe, porque eu morava nos fundos, minha mãe na frente, só tinha um corredor que dividia a nossa casa. E eu ouvi aqueles homens no canto da parede da área da minha mãe, que ficava próximo à janela do meu quarto. E o Senhor me fez ver. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estou ouvindo vozes lá fora. E o Senhor me fez ver espiritualmente o que estava acontecendo. Porque eu não podia levantar da cama, não podia me mexer, porque eu sabia que eles estavam muito armados. Eles estavam armados até os dentes para pegar um dos meus filhos, e eu não sabia nem o qual deles era.
E de repente o Senhor me abriu, como se abrisse a janela, como se abrisse a parede do meu quarto, ficasse toda de vidro. E o Senhor me fez ver homens metralhados, com metralhadoras até os dentes. Eram armas pesadíssimas, tudo apontada para minha casa. E eu disse: Senhor, o que é isso, meu Deus? Vai morrer eu e o Samuel? Nós não temos nada a ver com isso, Deus. E o Senhor disse: levanta, bem calma, pega a minha espada e fala comigo. Leia o Salmo 27 e o Salmo 70. E quando eu comecei a ler o Salmo 27, eu comecei a entender o porquê que Deus estava falando aquilo ali. Porque Davi pediu que era para Deus livrar ele dos inimigos. E ele sabia que ele veria a morte. E eu sabia que naquele dia eu veria a morte. E eu sabia que o Samuel também veria. E seria muito difícil para minha mãe, que há poucos dias nós tínhamos perdido meu pai. A minha mãe passar por outra situação daquela, perdendo a filha e o neto. E eu fui para o joelho e eu disse: Deus, eu não aceito essa sentença. Porque enquanto eu estava lá no mundo, enquanto eu provoquei tudo aquilo que eu tinha para mim, eu não provocava ninguém, eu não ia para dentro da casa da minha mãe levar problema. E eu não aceito essa sentença dos meus filhos trazerem problema para mim e eu acabar perecendo com Samuel, que era muito pequenininho. Ele só tinha 2 anos de idade. E eu disse: Senhor, a tua palavra diz que se a gente buscar ao Senhor, o Senhor vai cuidar de nós. E naquele momento o Senhor diz: agora sim. Agora tu te deita e descansa, porque é comigo. Eu só vi aquela legião de anjos descendo sobre a minha casa. O Senhor me fez ver aquela legião de anjos. E aqueles homens dizendo: vamos embora daqui. Porque ela chamou alguém e está vindo gente da pesada para nos pegar. E eu agradeci ao Senhor. Porque eu disse: Deus, o Senhor é fiel. Eu não tenho como lhe agradecer tudo que o Senhor está fazendo por mim e pelo meu filho. Mas, Senhor, me ajuda. Imagina, irmãos, o Samuel tinha 2 anos de idade. Eu só agradeço a Deus porque hoje ele já está com 11 anos. E esse livramento eu tenho guardado no meu coração por toda a vida, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Depois de alguns dias, para que o Senhor me mostrasse que realmente aquilo era verdade, invadiram o pátio da minha mãe, quebraram a cerca que recém nós tínhamos construído, concretado lá na frente. Eles derrubaram entre 20 pessoas, com arma, com facão, para pegar o meu filho dentro de casa. E eles não conseguiram entrar. E eu morava numa casa de costaneira, não era muito difícil de entrar, não. E eu louvo a Deus, porque Ele, além de me dar o livramento daquele dia, o Senhor me mostrou que Ele era fiel comigo e com Samuel. E eu digo para você, o Senhor é fiel contigo também. É só você crer. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu a mim e o Samuel naquele dia. Não sei, Senhor, o porquê que o Senhor me deu essa palavra e esse testemunho para contar dentro do Salmo 27. Mas, Senhor, eu venho entregar nas tuas mãos, Senhor, quem está precisando dessa palavra. Quem está precisando de um socorro urgente nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado a mim, e mesmo os meus filhos não estando na tua presença, o Senhor tem cuidado deles de uma forma especial. Obrigado, Senhor, e cuida dessa juventude maravilhosa e linda que temos na nossa casa, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Beijo no coração e um abraço na alma da missionária Ana Mara.